Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 1 a seguir, que diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Meus irmãos, vamos levantar as nossas mãos, a nossa Bíblia, vamos elevar a nossa voz a Deus em oração, pedindo para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra. Meu Deus, por bondade, por misericórdia, atenta, meu Deus do céu, os olhos do Senhor, meu Pai, para a tua igreja, para o teu povo, para os ouvintes da tua palavra. Meu Deus, pois o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade de todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, meu Pai. Ah, Senhor, o Senhor tem o bálsamo, meu Deus, o Senhor tem a cura, meu Pai, para derramar sobre a ferida, sobre o coração. Ah, meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, nos alimenta e nos abençoa, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma, com alegria para Jesus. Graças a Deus, glorificado é o Senhor. Quero pedir, por favor, toda a atenção, toda a reverência à palavra do nosso Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele se faz presente aqui neste lugar. Lembrando que o evangelista Mateus, ele escreveu as palavras do Senhor Jesus, e o Senhor dizia que onde houvesse dois ou três ali reunidos no nome dele, certamente ele estaria presente naquele lugar. Eu tenho certeza que aqui, pelas orações que foram feitas, tenho certeza que pelos louvores que aqui foram entoados a Deus nosso Pai, aqui o Senhor, Ele já tem falado conosco de forma gloriosa, onde o nosso coração, quando nós estamos ligados ao céu, nós sentimos o Senhor, Ele falar conosco.
Eu tenho certeza que, como o Senhor, Ele é o bom pastor, como o Senhor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, como Ele é aquele que é a porta para as ovelhas passar, eu tenho certeza que Ele, sendo aquele que cuida, aquele que tem um cuidado extremo para com as ovelhas, Ele também há de cuidar de cada um de nós nessa noite, para que o nome dEle possa ser exaltado, possa ser glorificado. Meus irmãos, prestem atenção aqui nessa palavra. É uma palavra que é muito maravilhosa, é da parte de Deus, Imagino que os irmãos já tenham ouvido muito pregado acerca desta passagem, desse título aqui do Evangelho de João 10, onde fala que Jesus, Ele é o bom pastor. Quando nós lemos aqui pela palavra de Deus, nós lemos nos versículos, aqui que compõem esse texto, isso é muito interessante, que chama a nossa atenção, que as ovelhas, elas seguem o bom pastor por um motivo, não é por 2 nem por 3, mas o versículo de número 4 diz que elas seguem o bom pastor. Por quê? Porque elas conhecem a sua voz. E a Bíblia diz também no versículo de número 5 que de maneira alguma elas seguirão os estranhos ou o estranho. Por que ela não vai seguir o estranho? Porque ela não conhece a voz do estranho. Então, mediante o verso 4, o verso 5, eu quero pregar nessa noite aos meus irmãos e iniciar essa pregação perguntando à igreja, aos ouvintes da palavra de Deus, a seguinte pergunta: a quem o nosso ouvido está atento? Ou seja, traduzindo, nós estamos ouvindo a voz de quem? Nós estamos ouvindo a voz do bom pastor, ou nós estamos ouvindo a voz do estranho? Veja, a palavra de Deus, ela fala para nós no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25, lá no verso de número 31. A palavra do Senhor é clara em dizer lá para nós que vai chegar o momento do retorno de Cristo, vai chegar o momento que o advento ele há de vir, ele virá e ele não tardará, diz o escritor aos Hebreus. Interessante é que quando ele vier, diz o verso 31 do capítulo 25 de Mateus, que ele vai vir numa nuvem de glória do seu Pai, numa nuvem de glória tão tremenda, numa presença muito grande, porque a nuvem de glória é a presença de Deus. Ele vai vir nessa presença de Deus muito tremenda, e a Bíblia diz que não virá ele e a presença de Deus, mas vai vir ele com miríades ou milhares de anjos, virá uma multidão de anjos. Interessante é que a glória de Deus não será posta, fixada na terra. Os pés de Jesus não serão fixos, ele não caminhará sobre a terra, mas Jesus ele ficará suspenso nessa nuvem de glória, ele ficará suspenso, louvado seja Deus, como num trono nessa nuvem de glória. E a palavra de Deus vai mostrar para nós que ele vai dar ordem a todos os seus anjos. Sabe para quê? Para que esses anjos, eles numa forma muito rápida, numa forma muito precisa, muito objetiva, eles vão aos 4 cantos da terra para resgatar, diz a Bíblia, todos os escolhidos de Deus nosso Pai. Presta bem atenção que o anjo não vai escolher, o anjo não vai dizer: olha, é porque o pastor Celso prega bonito, tem uma voz assim, eu vou levar ele. É porque o irmão ali prega bem, ora bem. É porque o outro irmão louva bem, ora de uma maneira gloriosa, eu vou levar.
não é porque a irmã canta, não é porque a irmã prega, não é porque o poder de Deus cai quando alguém pega no microfone, que o anjo vai ficar confuso e vai pegar aquela pessoa por causa do movimento, por causa da oratória, por causa da forma que ele prega, que ele louva, que ele adora a Deus. Não! O anjo de Deus não enganará, ele não vai se enganar, porque todo aqueles que é de Deus tem uma marca, todo aqueles que é de Deus tem um sinal. Sabe qual é essa marca? Sabe qual é esse sinal que está sobre a vida daqueles que servem a Deus, dos verdadeiros adoradores? Este sinal chama a terceira pessoa da Trindade, este sinal chama o Santo Espírito de Deus, Lamandaça Suribicanta Lamaia. E este sinal, esse Espírito de Deus que estará sobre a vida daqueles que são escolhidos, irão fazer a diferença quando os anjos do Senhor descer para buscar todos aqueles que são escolhidos. Aí eu te pergunto, será que você tem o Espírito de Deus? Será que você é o verdadeiro adorador? Ou será, desculpa da expressão, que você é um daquele Maria vai com as outras, só está no meio fazendo volume, só está no meio ali dando glória, só está no meio ali dando aleluia, mas na verdade o coração, ele está longe de Deus? Deixa eu dizer uma coisa, Deus conhece aqueles que são seus, Deus conhece aqueles que têm a sua presença, Deus conhece aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Deus não se engana, Deus não fica enganado. Nós podemos nos enganar com aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, mas Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Eterno, ele não se engana. Ao assim proclama o cante o guitarra. Landarama subicomanaga sobria. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque o capítulo 10 do Evangelho de João está falando sobre ovelha. O capítulo 10 de João está falando sobre pastor. O capítulo 10 de João está falando sobre mercenário. O capítulo 10 de João está falando sobre o estranho. O capítulo 10 de João está falando sobre o ladrão. E o que isso tem a ver? Qual é a símile? Com o verso 31 do capítulo 25 de Mateus. Presta atenção. Quando os anjos, enviados por Deus, foram aos quatro cantos da terra, para arrebatar, para colher, para tirar a força da terra, todos os escolhidos, não é os chamados. Aí eu tenho um chamado de Deus. Deus não, lê lá para você ver, a Bíblia vai dizer que todos os escolhidos. A Bíblia fala, muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Não convém ser chamado, convém ser escolhido. Deus tem compromisso, não é com o chamado. Deus tem compromisso com quem é escolhido. É diferente ser chamado e ser escolhido. A palavra de Deus diz que então esses anjos que colherão os escolhidos dos quatro cantos da terra, preste atenção, os versículos posteriores, do 31 para baixo, do capítulo 25 de Mateus, fala que o Senhor, ele vai fazer uma acepção. O Senhor vai colocar à sua direita tudo que é ovelha, sabe, todos aqueles que são escolhidos, todos aqueles que os anjos pegaram dos quatro cantos da terra. Agora, nós pensamos, quantas pessoas são? Será metade do mundo? Oxalá, se fosse. Será porventura um quarto da população do mundo? Quem dera. Será porventura 500 mil? Quiçá, quem dera Deus. Meus irmãos, no início de tudo,
no início da criação, lá no capítulo 6, a Bíblia diz que o gênero humano, eles pecaram de uma maneira tão fervente, de uma maneira tão tremenda, que o Senhor decidiu exterminar toda a alma vivente da face da terra. Deus achou Noé, homem íntegro, achou os seus filhos, a sua esposa e as noras. No entanto, a Bíblia diz que no mundo antigo, 8 pessoas apenas foram salvas nas águas do dilúvio. Um pouco mais adiante, no mundo antigo, a Bíblia diz que as cidades de Sodoma, Gomorra e todas as cidades circunvizinhas, somente Ló e as suas 2 filhas foram salvos do fogo e enxofre que desceu sobre aquela terra, sobre aquela cidade. Só 3. Veja que começou a cair, começou em 8 e acabou em 3. Aí a gente olha para a palavra de Deus, nós olhamos para nós olhamos para a nossa responsabilidade, para o nosso compromisso como cristão, e nós mesmos analisamos, e nós mesmos podemos decidir e ter a resposta que eu vou perguntar. Se porventura Cristo ele vier hoje, será que nós estamos entre os 8? Será que nós estaremos entre os 3? Será que nós estaremos entre os escolhidos, do verso 31, do capítulo 25 de Mateus? Só tem uma maneira de termos a resposta, só temos uma maneira de termos um conforto na nossa alma, é olhar para este capítulo de número 10 do Evangelho de João. Porque presta bem atenção no verso 1. Jesus ele diz: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, Jesus diz que esse é ladrão e esse é salteador. Presta atenção, queridos e amados irmãos, por este versículo nós entendemos que só passa pela porta, só passa pelo curral das ovelhas quem é ovelha, só passa pelo curral da ovelha quem conhece o pastor, só passa pela porta, pelo curral das ovelhas quem tem intimidade com o pastor. Aqueles que não têm intimidade com o pastor, que não conhecem a voz dele, eles jamais passarão pela porta do curral, eles passarão, como diz a palavra de Deus, eles vão passar por outra parte, eles vão tentar passar por cima, eles vão tentar pular o muro, eles vão tentar pular a janela, eles vão tentar abrir o telhado, eles vão entrar por outro lugar. Por quê? Porque eles não poderão passar pela porta, porque eles não conhecem a voz do bom pastor. Pastor, como que eu venho ter intimidade com Deus? Primeira coisa, para termos intimidade com Deus, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer em Deus. Porque a Bíblia é clara e nos relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, nós não agradamos a Deus. Nós não vamos conhecer a voz de Deus sem fé. Pastor, como que eu obtenho a fé? Como que eu alcanço a fé?
carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo é claro em dizer lá a nós, ele diz que a fé se adquire, a fé ela vem a nós por intermédio de ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Então, em ouvindo a palavra de Deus, em guardando a palavra de Deus em nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus, então certamente nós vamos começar a conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós vamos saber quando Deus está nos direcionando à esquerda, à direita ou adiante, ou o momento de esperar ou de prostrar o nosso joelho, porque nós vamos começar a ter intimidade com Deus. Pastor, isso é essencial em primeiro lugar, mas existem outras coisas, existem outros componentes quando vamos preparar um alimento, que se usa condimento, se usa tempero, para que quando ficar pronta ter um sabor excelente, ser boa, né, para digestão. O outro componente está lá no livro de Jeremias, dos profetas maiores. E Jeremias ele diz lá para nós: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Atenção que primeiro nós precisamos ter fé, para depois que nós tivermos fé adquirida por intermédio de ouvir a palavra de Deus, nós vamos precisar colocar essa fé em prática. Aquilo que nós ouvimos, nós vamos ter que pôr em prática. O que é que nós ouvimos? O capítulo, louvado seja Deus, 21 e 22 de Mateus, Jesus ele diz lá, que tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Crê. Então, quando nós buscarmos, como diz Jeremias, de todo o nosso coração, então nós vamos alcançar de Deus. É impossível nós orarmos se nós não temos conhecimento da palavra. É impossível nós orarmos se nós não temos conhecimento de Deus. É impossível nós orarmos se nós não tivermos conhecimento de Jesus Cristo. É impossível nós orarmos se nós não tivermos o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos da palavra no nosso coração. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco por intermédio da sua palavra, porque esse livro, a Santa Bíblia, a palavra de Deus, ela fechada é um livro, mas quando se abre este livro, é a santa boca de Deus falando ao meu, ao seu, ao coração de todos aqueles que a abrem, que a leem, que a ouvem. Deus ele não fala comigo. Eu abro a Bíblia, mas eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Deus não fala, eu folheio. Espera aí. Duas coisas. Você pode estar como o apóstolo Paulo, ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, no verso de número 4, no capítulo de número 4, Paulo ele diz assim: um dos motivos, presta atenção, de nós não ouvirmos ou de não percebermos Deus falar conosco pela Bíblia. O primeiro está aqui, 2 Coríntios 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O diabo. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, peraí, primeiro, o diabo
para nós não entendermos, não percebemos que Deus quer falar conosco, a primeira coisa que o diabo faz é nos cegar. Sabe por quê? Para que nós venhamos ler a palavra de Deus e não entender aquilo que nós estamos lendo, não ter o conhecimento daquilo que nós estamos lendo. Então a primeira coisa que ele faz é cegar. A segunda coisa que o diabo ele faz é ensurdecer, é tampar os nossos ouvidos, para que, se Deus falar usando um pregador, um profeta, uma profetisa ou alguma outra forma, a pessoa vai estar com o ouvido cauterizado para não ouvir a voz de Deus e ter como se Deus não falasse em hipótese alguma com ele. Analisa, quando eu falo dessa maneira, vem a pessoa que não ouve a voz de Deus ou que não tem uma resposta de Deus, ele se desespera. Porque qual pessoa que vai falar com alguém, senta para conversar com alguém e ele se torna um monólogo, só ele fala e a outra pessoa está muda, está cega, está surda, está como uma imagem, uma estátua e não lhe responde. Isso produz ira, isso dá desespero. Dependendo da pessoa, ele vai levantar, vai arregaçar as mangas, vai pegar o camarada pelos braços, jogar na parede e vai dizer: infeliz, eu estou falando contigo. Tem gente que se desespera, e quando eu digo dessa maneira, eu olho para a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, e eu vejo que o Senhor, ele fechou a sua boca com um homem. Deus fechou a sua boca para um homem, fechou a boca dos seus profetas, fechou a sua palavra, de maneira que aquele homem, ele se desesperou. Aquele homem chamava Saul, o primeiro monarca de Israel, o primeiro rei que governava Israel. Saul estava desesperado por causa do inimigo, por causa dos filisteus. Ele sabia que a qualquer momento a guerra ia se tornar reída, ia engrossar, e ele precisava de uma estratégia, ele precisava de uma palavra de Deus, ele precisava que Deus desse a ele uma direção, ele queria uma resposta. Mas o que acontece? Deus fecha a boca. Sabe por quê? Porque Deus falou com Saul 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 vezes ou mais. Saul, ele não deu ouvido. Por quê? Porque o vento estava a favor de Saul. Todas as coisas contribuíam para a vontade de Saul. Só que, queridos e amados irmãos, nós não podemos esquecer que um dia, o dia mau, ele chega para todos nós. Nós não podemos esquecer que hoje pode estar bem, hoje as coisas podem estar indo de vento a popa, pode estar uma bênção, mil maravilhas, mas nós não podemos esquecer que amanhã pode chegar o dia mau. Nós não podemos esquecer que talvez hoje pode ser o último dia que Deus está nos dando e que nós precisamos ouvir a sua voz, que nós precisamos abrir o coração para Ele, porque talvez o dia de amanhã será um dia terrível, será um dia como nós nunca tivemos antes, e se nós o rejeitarmos hoje, amanhã nós vamos procurá-lo, mas nós não vamos achá-lo, porque amanhã Ele vai virar as costas para nós, porque todo esse tempo nós viramos as costas para Ele. Será que você está entendendo a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento de Saul, chegou o momento mau, chegou o momento de desespero. O que vai acontecer? Saul corre para Deus, Saul vai orar, Saul vai jejuar, Saul vai procurar fazer de tudo e mais um pouco, mas Deus não olha para Saul. Saul vai clamar, Saul vai se desesperar, mas Deus não fala nada. Saul vai procurar profetas, vai procurar indicação. Onde tem profeta de Deus, ali tem. Aonde tem profetisa, ali tem. Aonde tem
Ali tem, Saul foi atrás de todo mundo, mas sabe o que aconteceu? Deus emudeceu a todos, nenhum proferiu nenhuma palavra da parte de Deus ao homem chamado Saul. Olha o desespero. A Bíblia diz que ele vai consultar os sacerdotes e ele vai procurar resposta por intermédio de Urim e Tumim. Ele quer uma direção. Nem pelos sacerdotes Urim e Tumim Saul ele tem resposta. O que Saul agora vai querer? Saul vai querer procurar uma feiticeira. Saul vai procurar a macumbeira. Saul vai procurar o espiritismo da época. Ele vai procurar a feiticeira de Endor. E ele se disfarça, ele se veste como se não fosse o rei. Já estava em trevas, já estava no escuro, não havia mais o brilho do Espírito Santo na sua vida. Ele já havia perdido a presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, que quando nós somos escolhidos, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nada pode ofuscar o brilho do Espírito Santo na vida dos escolhidos. Mas quando nós estamos perdidos, aquele brilho sai. E Saul agora vai desesperado em trevas à procura da feiticeira de Endor. Saul quer uma resposta. Saul quer ouvir alguma coisa. Presta atenção o que vai acontecer. A Bíblia diz que ali, mediante ao ritual, mediante ao trabalho, sobe ali um ancião de dias. Sobe ali alguém na imagem, na voz de Saul. E a Bíblia diz que aquele espírito vai falar a Saul, tendo ali em vista que era na personalidade de Samuel, melhor dizendo, aquele espírito, aquela voz vai falar a Saul dizendo, bem assim, fica tranquilo, fique em paz, amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Queridos, nós temos que nos preocupar quando Deus diz, chega, hoje eu não quero mais. Nós temos que nos preocupar quando Deus, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre a porta e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, nós temos que nos preocupar quando Ele que tem mantido a porta aberta há muito tempo, Ele chega e diz, agora eu vou fechar, agora ninguém vai entrar e ninguém vai sair, porque eu tenho a chave, somente eu e mais ninguém. Nós temos que nos preocupar quando isso acontecer. Alguém pode perguntar, pastor, mas quando isso vai acontecer? Eu não sei, não quero saber. Eu quero dizer para você que você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, você precisa estar preparada, porque o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a palavra de Deus fala para nós que havia dois tipos de crentes: aquele crente que era sincero, que era prudente, e aquele crente que não era sincero, que era louco, que era tolo. O que era prudente, diz a Bíblia que ele tinha azeite na sua lamparina de reserva, porém o que era tolo só tinha lamparina e um pouquinho de fumaça, mas não tinha azeite de reserva, achando que o esposo poderia voltar exatamente a qualquer momento. Eles não levaram azeite contigo. Deixa eu dizer, aquele que é homem, que é mulher de Deus, precisa ser prudente, porque Jesus, ele não revelou o dia e nem a hora que ele há de retornar. Está lá no Evangelho de Mateus 24. Jesus diz que porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Confiar demais pode ser um problema. Acreditar que só isso basta é um problema. Nós estamos
atravessando um deserto. O deserto talvez pode aparentar estreito, pode aparentar. Quem sabe é uma miragem. A fonte de água está aqui. Quanto mais águas levarmos, se pudermos levar a fonte, canalizar, transferir a fonte para o deserto, é melhor. Porque nós não sabemos a extensão. Quem sabe é uma miragem. E nós vamos pensar que um passo ou dois é o suficiente, e não é. Nós não conhecemos o deserto, isso a gente se perde. Nós estamos atravessando uma noite. E sabe aquelas noites de dor intensa? Sabe aquela noite de calafrios, de desespero? Que aquela noite dura toda a vida, e mais 6 meses parece que nunca acaba. Nós precisamos de lamparina acesa enquanto durar a noite. Nós precisamos de bálsamo. Nós precisamos de consolo enquanto durar a noite. E a Bíblia diz que havia semelhança, aqueles 2 crentes, ou as 2 virgens, ou as 10, como é dita lá. 5 não fez questão, porém 5 manteve suas lamparinas com azeite e tinha reserva. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor, dizendo: o esposo aí vem, saiam todos ao encontro. Todos se levantam, se preparam, pegam suas lamparinas, porém as que tinham azeite de reserva, as lamparinas estavam fulgurosas, estavam maravilhosas, estavam lindas, acesas, porém as que não tinham estavam só na fumaça. E diziam: virgens prudentes, crentes prudentes, dá-nos o vosso azeite, para que a nossa lamparina não apague, para que nós possamos encontrar com o esposo. Porém as prudentes disseram: e diante os que vendem, e comprai azeite para vós, para que não seja o caso que falte para nós e também para vós. E a Bíblia diz que elas foram buscar, elas foram na madrugada no escuro buscar azeite, e no tocante que elas vão buscar azeite, as que estavam preparadas, as que tinham azeite de sobra, as que eram prudentes, diz a Bíblia que elas encontraram com o esposo, abriram-se a porta e elas entraram para as bodas nupciais, para as festas nupciais, e as portas se fecharam. Ah, meus irmãos, mas quando foi mais tarde, elas voltam, as virgens loucas, e batem na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós, Senhor. Senhor, desesperada, porque o momento do desespero chega, ninguém quer ficar para fora, sabendo que o mal está vindo, sabendo que a tempestade está vindo, sabendo que a praga está vindo, sabendo que a fera está solta, e ele não tem outro meio de se proteger a não ser entrar por aquela porta. Mas a porta está fechada, o desespero é grande e não tem como arrombar aquela porta. Por quê? Porque quem está ali naquela porta, diz a palavra de Deus que ele é o pastor das ovelhas, ele é a porta daquela cidade, ele é a porta daquela fortaleza, e só pode entrar ali quem conheceu a voz dele, quem ouviu a voz dele, quem tinha contato com ele, quem acreditava, quem falava, quem dialogava, quem tinha negócios com ele pode entrar, quem não tinha não poderá. Senhor, abre-nos a porta. Sabe aquela brechinha com a corrente, apenas um olho? Coloca ali na porta. Pois não? Oh Senhor, nós somos virgens. Ah é? Mas o que você está fazendo aí fora? As virgens estão aqui dentro. Não, o Senhor sabe que as nossas lamparinas apagaram à noite. Nós estávamos esperando o Senhor, mas acabaram o azeite, e as virgens prudentes não quiseram compartilhar. Nós tivemos que comprar, por isso que nós chegamos atrasados. Mas nós também somos virgens, olha a nossa roupa que bonita. Agora nós estamos igual elas.
Olha como nós estamos agora sem maquiagem, nós estamos sem pintura. Está vendo? Nós jogamos o jogo fora, jogamos a bebida, jogamos a televisão. Ó Senhor, agora nós temos que é verdade, que o Senhor voltou mesmo. O Senhor falou que ia voltar, nós não acreditávamos. Por isso que nós estávamos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós estávamos ouvindo o ladrão, nós estávamos ouvindo o salteador, nós estávamos ouvindo o mentiroso. Nós não queríamos ouvir a voz do Senhor, nós não acreditávamos, mas o Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel. Aqui nós estamos como virgem, a nossa lamparina acesa. Queridos, guarde isso no seu coração. Vai chegar um momento que será tarde demais. Vai chegar um tempo que não vai haver mais tempo. E esse tempo é hoje, é agora. Elas esperavam, sabe? Todos dizem amém? Elas esperavam que o noivo, que o bom pastor, que o porteiro, elas esperavam que ele fosse flexível. Eu sempre falo disso aqui na igreja, e se faz necessário lembrar. Pessoas que mentalizam, que criam deuses em sua mente, em seu coração, e pensa: Deus é assim, Deus é dessa maneira. Deus é um velhinho gordão com a barrigona que eu tenho que dar moeda para ele me dar, como fazem o Buda. E tantas outras coisas as pessoas pensam acerca de Deus. Eu penso que Deus é assim, não é porque Deus é bom, né? Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Meus irmãos, Deus não vai mandar ninguém para o inferno se não houvesse inferno. Está entendendo a situação? Presta bem atenção uma coisa. Não, porque Deus, eu imagino, Deus é amor. Deus é um coração imenso, um imensurável, que fica emanando um coraçãozinho, que apaixona por todo mundo e vai levar todo mundo para o céu. Tem gente que pensa isso de Deus. Tem gente que acha que Deus é assim. Peraí, mas tem outros que pensam Deus que Deus é um homem de cabelo louro, de olhos verdes, com aspecto meio afeminado, tudo depilado, sem barba. Outros faz barbudo, outros desenham Jesus como negro. Cada um desenha Jesus de uma forma. Eu creio que Jesus é assim. A forma de Jesus hoje é indescritível. A única maneira de nós descrevermos Jesus é por intermédio da Bíblia. E deixa eu te dizer uma coisa: quantas pessoas que não conhecem a voz de Jesus, quantas pessoas que não conhecem a voz do esposo, veja bem o que eu vou falar, você nunca ouviu isso. Quantas pessoas que não têm intimidade com Jesus e diz: eu queria ver Jesus, eu queria abraçar Jesus, eu queria beijar o seu pé. Deixa eu te falar um mistério. Você lembra do evangelista João, o autor deste evangelho? A Bíblia fala para nós que o evangelista João, ele foi o discípulo do amor, não é? E o que Jesus fez? Jesus, assentado na mesa no dia da ceia, no dia da Páscoa, a Bíblia diz que João fez o quê? João encostou a sua cabeça ali no seio de Jesus, e João ali ouvia a pulsação do coração de Jesus. João podia sentir a quentura do sangue de Jesus circular nas suas veias. Jesus era íntimo com João, João era íntimo com Jesus. Mas deixa eu te lembrar algo.
capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, presta bem atenção. É muito interessante que João, ele tendo todo este conhecimento com Deus, ele tendo toda aquela intimidade com Jesus, eu quero mostrar para você que quando Jesus se manifestou para João ele não suportou olhar para Jesus. Olha aqui no verso de número 9 do capítulo 1 do Apocalipse. A palavra de Deus vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em Cristo, aliás, em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha João falando que ele foi arrebatado no dia do Senhor, e ele ouviu uma voz como voz de trombeta. Olha o versículo de número 11. Essa voz de trombeta dizia: o que vês, escreve-a num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Presta atenção. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma grande espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. As pessoas querem ver Jesus. As pessoas não dão ouvido à voz de Jesus. As pessoas ignoram os ensinamentos de Jesus. As pessoas ignoram o convite de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. As pessoas ignoram. Jesus diz: lembra de onde tu caíste, levanta e pratique o primeiro amor, pratique as primeiras obras. As pessoas ignoram. E as pessoas dizem: eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero tocar em Jesus. Meus irmãos, João, o discípulo do amor, João tem intimidade com Jesus. Diz aqui o versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse, que quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que quando vi, caí a seus pés como morto. E ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus Cristo, esse é o Senhor, esse é aquele que vive para todo sempre, amém. Esse é o poderoso, esse é aquele que pode mandar a nossa alma para o céu e aquele que pode mandar a nossa alma para o inferno. Escute o que eu vou te dizer, não rejeita esta palavra. Sabe por quê? Porque o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6,
Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amados e queridos irmãos, o escritor de Provérbios chamado Salomão, na sua juventude, ele escreveu por 2 vezes dizendo que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim do seu caminho é caminho de morte. Deixa eu te falar uma coisa, você há de convir comigo. Existe, não 1000, existe milhares de caminhos que levam ao inferno, mas não existe um caminho que faz com que um homem volte do inferno. Nunca pensou isso? Reflita. Existe meu caminho que te leva ao inferno, mas não existe um que possa te tirar de lá. O teu pensamento pode te levar para o inferno, é um caminho. A intenção do teu coração é outro caminho, pode te levar para o inferno. A Bíblia diz, 17:9 de Jeremias, que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? O coração é outro caminho que pode te levar para o inferno. As tuas obras, as tuas ações é outro caminho que pode te levar para o inferno. Os desejos pode ser outro caminho que te leve ao inferno. Os teus gostos, as tuas paixões pode ser outro caminho que te leve ao inferno. Mas entre diversos, só existe um caminho que leva o homem a Deus. Este caminho chama Jesus Cristo. Repito, João 14:6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Então nós precisamos ter cuidado quando nós queremos ver Jesus. Uma pergunta tem que ser feita: será que nós estamos no padrão, na perfeição, para nós vermos Jesus? Dependendo, meus irmãos, a maneira que nós estivermos, nós somos fulminados na hora. Você lembra aqueles filhos de Arão? Diz a Bíblia que eles entram no templo, eram sacerdotes, e eles chegam diante de Deus, diante da presença da arca, que simbolizava Deus, diante do altar. E a Bíblia diz que eles chegam diante daquela presença material, não era espiritual, era uma matéria ali, a arca, o altar, mas a presença estava lá. O fogo que eles apresentaram ali diante daquele altar, a Bíblia diz que era fogo estranho. O que aconteceu? Exatamente na hora que eles apresentaram aquele fogo estranho, a Bíblia diz que eles foram fumegados, eles foram destruídos, foram rachados ao meio na presença de Deus, diante daquele altar. Peraí, não é de qualquer maneira que nós podemos ver a face de Deus, não é de qualquer maneira que nós batemos: Senhor, abre a porta porque agora eu sou virgem, abre a porta porque agora eu estou como o Senhor quer. Não é assim não, meus irmãos, tem um processo, tem uma etapa, tem toda uma situação, tem todo um preparo. Aquela porta foi aberta um pouquinho só. Quem são você? Ah, eu sou virgem, etc. Tal. Sabe o que elas ouvem? A voz lá de dentro: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Em outra versão diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, as coisas de Deus, elas são santas.
A Bíblia fala aqui para nós que essa ovelha que ouve, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque quantas pessoas hoje, ninguém crê que vai ficar triste comigo, porque eu vou falar é real, é o que está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que é filho de Deus, muitas pessoas dizem que é cristão, que é gospel, que é evangélico, que é, enfim, todo mundo diz que é de Deus, se faz passeata, se faz motociata, tudo no intuito do cristianismo, tudo em prol do evangelho. Mas aí a gente pergunta, será que todos esses que estão lutando, dizendo que estão lutando pela causa do reino, será que estão lutando com sinceridade? Será que está fazendo algo para Deus? Ou será que estão fazendo algo para agradar alguém que está do lado? Será que estão fazendo algo para tirar proveito de alguma situação? Será que estão fazendo algo para poder ganhar alguns naquela situação? Será que estão ali só para enganar as pessoas, para dizer, olha, fulano veio, fulano é crente, olha que bênção, está lá no meio? Meus irmãos, aqui está dizendo a palavra do Senhor, que as ovelhas, elas ouvem a voz de Cristo. Quem ouve a voz de Cristo, obedece a voz de Cristo. Quem está ouvindo a voz de Cristo, anda como Cristo quer. Quem está ouvindo a voz de Cristo, não anda mentindo, não anda roubando, não anda adulterando, não anda prostituindo, não anda tirando proveito das costas dos outros. Quem é de Deus, quem ouve a voz de Deus, não anda na vaidade, não anda na idolatria, não anda prostrado na televisão, não anda maquiado igual um palhaço, igual uma palhaça. Quem é de Deus não anda despido, quem é de Deus não anda mostrando as partes íntimas, provocando ali, louvado seja o nome santo do Senhor, o homem provocando a mulher com a sensualidade, levando as pessoas para cair, para trair seu cônjuge, para acabar o casamento. Quem é de Deus se comporta como servo, como serva, como mulher de Deus. Quem é de Deus dá ouvido à voz de Deus. Só que detalhe, a palavra do Senhor mostra aqui para nós que tem ladrão e salteador e também o estranho. Ladrão, salteador e o estranho. Presta atenção. Quando nós vamos caçar, se fala em caça, ou os jovens, todos nós já fomos, né? Isso não faz muito tempo. Quando a gente quer conquistar aquela namorada linda, que a gente acha que é a nossa pretendente, que o negócio vai dar certo, além da gente se preparar, se arrumar, procurar ficar o mais lindo possível, mesmo que o que Deus fez não tem como mudar, mas a gente procura melhorar a aparência, vai passar um perfume, vai se arrumar. O que a gente vai fazer? Certamente, na condição, a pessoa vai querer comprar um presente, vai querer comprar um chocolate, um relógio, um perfume, sei lá, depende da condição financeira, a pessoa vai dar alguma coisa que vai agradar, que vai marcar aquela situação. Aquilo nada mais é do que, Deus abençoe, aquilo nada mais é do que uma isca, que a gente vai estar dando para poder marcar uma presença, dizendo àquela pessoa que nós saímos na frente, que nós estamos ali com uma boa intenção, que a gente é uma pessoa que gosta de fazer uma média, que gosta de presentear, que a gente tem condição e etc. E a gente vai jogar um monte de conversa na cabeça para poder conquistar aquele coração, e assim vice-versa.
Quando nós vamos, por exemplo, vamos pescar um peixe, ninguém, porventura, por mais bom pescador que seja, que tenha intimidade, jamais ele vai pegar o seu anzol peladinho e da cor do inox, brilhando, vai jogar lá na água, lá dentro, e vai ficar lá pulando, balançando ele, esperando o peixe bobo morder aquele anzol pelado, despido. Será que alguém vai pescar assim? Nunca. O que a gente faz? A gente vai colocar ali alguma coisa para enganar o peixe, como muitos enganam as pessoas. A gente vai colocar ali uma isca, uma minhoca, vai colocar ali um pedaço de mortadela, outro peixinho, dependendo qual peixe a gente vai pegar. A gente vai encapar aquele anzol, e então, encapando aquele anzol, a gente consegue enganar o peixe, a gente consegue fisgar o peixe. A gente vai caçar um animal, é do mesmo jeito. A gente prepara ali uma gaiola no trilho, a gente vai encapar, vai fechar, vai fazer um negócio bonitinho, colocar umas folhas de mato, colocar alguma coisa ali no meio, para ele comer, entrar dentro da gaiola e fechar e a gente pegar. Assim, então, tudo tem uma estratégia. Agora aqui a Bíblia está falando o quê? De ladrão, de salteador, e está falando de estranho. Esses três, eles não podendo entrar pela porta, pelo curral das ovelhas, eles dão a volta por outros lugares. Qual que é o intuito dele? O intuito deles é tragar a ovelha. Eles querem distrair. Eles querem o quê? Gordura. Eles querem o quê? A lã das ovelhas. E o que então, eles sendo ladrão, salteadores e sendo estranho? As ovelhas jamais vão segui-los. Por quê? Porque eles são estranhos, são ladrões, são salteadores. Elas nunca ouviram a sua voz. Então as ovelhas não vão dar atenção para eles. Será o que eles vão fazer para tentar caçar as ovelhas? Sabe o que? Isca. Eles vão usar isca. Eles vão usar pratos. Eles vão usar ciladas. Por que eu estou dizendo isso? É o que tem acontecido hoje no século 21. Os ladrões, os salteadores, os estranhos, eles não enganam a mim. Louvado seja Deus, não porque eu sou melhor, mas porque eu procuro ter uma vida de leitura na Bíblia, de oração, de jejum, de obediência a Deus. Talvez ele não consegue te rastrear e não consegue te derrubar, porque você também tem a vida de oração, de leitura, de jejum, de obediência à palavra de Deus. Mas e aquele que não tem a vida de oração? E aquele que não tem a vida, louvado seja Deus, de meditação na palavra? E aquele que não tem vida de meditação nas coisas de Deus, aqueles que não têm compromisso com a obra? O que será que acontece ou acontecerá ou tem acontecido com este povo? Veja bem, esses ladrões, salteadores e estranhos, eles têm dito para as pessoas hoje: não, Deus é bom, Deus ele ama todos nós como nós somos. Presta bem atenção, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é bom. Deus enviou Jesus Cristo para salvar todo mundo, o mundo todo está salvo. Independente da religião que nós escolhemos, nós estamos salvos. Olha isso. Não tem problema trazer político para a igreja. O púlpito pode ser palanque político, não tem problema. Os políticos podem expressar todo tipo de mentira, de heresia, não tem problema. Os pastores podem pregar de bermuda, sem camisa, de camiseta regata, não tem problema. Deus é amor. As pessoas podem ter televisão em casa, as pessoas podem viver na prostituição, no adultério, as pessoas podem viver uma vida na lascívia, na mentira, as pessoas podem viver da maneira que quiser. Ninguém vai para o inferno, porque Jesus morreu para salvar todos.
Jesus não salvou todos, Jesus morreu para salvar todos. Então hoje está dessa maneira. As pessoas não têm mais pudor, as pessoas não têm mais vergonha, as pessoas não têm mais medo. Hoje estão servindo a Deus de qualquer maneira, estão servindo a Deus de qualquer forma, dizendo que estão servindo a Deus, mas não estão seguindo Jesus. Sabe por quê? Meus irmãos, não estão seguindo, porque a Bíblia diz que quando tira as ovelhas para fora, as suas ovelhas, ele vai adiante delas e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Então aqueles que seguem Jesus, a Bíblia diz para nós, aqui no capítulo de número 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que é aquele que segue Jesus, né? Jesus ele vai na frente, nós como ovelha nós vamos atrás. Aqui no capítulo 7, no verso 13 de Mateus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então Jesus está mostrando aqui para nós no verso 14 que a porta ela é estreita e o caminho ele é apertado. Este caminho que leva à vida, Jesus está dizendo que poucos são aqueles que vai por atrás dele, poucos são aqueles que vão seguir a Jesus, mas a grande maioria, louvado seja Deus, eles seguirão o estranho, louvado seja o nome do Senhor, seguirão aqueles que são ladrão e salteadores. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra para nós que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos os que entram por ela. Eu quero falar para os irmãos que ele diz no verso de número 9 do capítulo 10 de João: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Mas aqueles que seguem o ladrão, que está lá no verso 13 do capítulo 7 de Mateus, aqueles que seguem o ladrão, diz aqui o verso 10 de João: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus conclui dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amados e queridos irmãos, creio que Jesus o Senhor, pela sua misericórdia, ele falou conosco nessa noite. Aqui pelo menos tem 4 formas de nós ouvirmos alguma coisa. Nós ouvimos alguma coisa por intermédio do estranho, nós ouvimos alguma coisa por intermédio do salteador, nós ouvimos alguma coisa por intermédio do ladrão, ou nós ouvimos alguma coisa por intermédio do bom pastor. Veja que há 3 formas de nós ouvirmos coisas erradas, e uma forma só de ouvir o que é certo. Só que há 3 caminhos que vai nos conduzir para o inferno e um caminho que nos levará ao céu. Qual desses 4 caminhos nós vamos escolher? O estreito, o apertado, que há poucos que vão passar, ou nós vamos escolher o caminho do estranho, o caminho do ladrão e o caminho do salteador? Qual nós vamos escolher? Que nós possamos voltar ao nosso lar, deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro e pensar: meu Deus, eu estou ouvindo a voz de quem? Quem é que está falando comigo? É o Senhor, ou é o ladrão, ou é o salteador, ou é o estranho? Que nós venhamos nos despertar e andarmos com prudência, porque a qualquer momento o que há de vir, ele virá, e ele não tardará. Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está voltando, e nós precisamos estar prontos. Querida igreja, amados irmãos,
Que Deus ilumine vosso caminho. Que Deus dê graça para que você possa caminhar. E que você continue um crente tremendo nessa terra. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, para a glória de Deus. Palmas, bem alegre, que adora o nome do Senhor. Bem alegre para Jesus.